Há mais de 20 anos, a TV Cinturão Verde faz parte da história de Cianorte e de toda a região, levando informação, cultura e entretenimento para milhares de lares. Hoje, essa trajetória ganha um novo capítulo. Nasce oficialmente a Rede Cinturão Verde de Televisão, ampliando sua presença e se tornando ainda mais forte. Com transmissões em Cianorte, canal 17.1, Umuarama, canal 44.1, Cafelândia, canal 20.1, Nova Cantu, canal 16.1, Campina da Lagoa, canal 44.1 e Maringá, canal 10. A Rede Cinturão Verde inicia sua expansão com uma estrutura sólida, moderna e preparada para o futuro. Rede Cinturão Verde de Televisão, conectando pessoas em todo o Brasil. A comunicação regional, agora para todo o país. Programação voltada para a família. Programa 190 com Roberto Ascioli. Trânsito com doutora Sônia Ingladt. Culto da Família com o apóstolo Celso Santos. Programa Gilmar Gil. Programa Bom Dia Maringá e muitas outras atrações. Você que nos acompanha já sabe que é tradição aqui no Sobre Isso trazermos cursos, ideias e inovação. E para você que não conhece ainda, nós temos o prazer de apresentar a Tupperware. E nós temos um case de sucesso para te contar, que é a história da Ivanilda, que por 3 décadas conquistou o seu desenvolvimento financeiro, trazendo sustento para sua casa através desse produto, que é a Tupperware, que certamente você conhece ou já tem aí na sua casa. Sabendo da importância de ter produtos de qualidade em casa, como você já deve ter, você também tem a oportunidade de ter uma alternativa de renda imediata. Além disso, a marca Tupperware, que está no mercado há quase 5 décadas, oferece a oportunidade de ganhos extras e premiações para as vendedoras. Eu vou deixar aqui o telefone da Ivanilda para que você possa conhecer melhor essa experiência com os produtos Tupperware. Olha que peças maravilhosas! E tem a linha freezer, a linha micro-ondas e tudo com garantia de 10 anos. Não perca tempo e contacte já! Boa tarde, está começando mais um Sobre Isso, seu programa de segunda a sexta, às 14 horas, aqui na Rede Cinturão Verde Televisão. E hoje, o Sobre Isso recebe uma mulher que transformou dor em propósito e encontrou na arte um caminho de cura para si e para outras mulheres. Estudos indicam que cerca de 1 a 4 de mulheres grávidas pode terminar em perda gestacional, muitas vezes em silêncio, sem espaço para fala, acolhimento ou compreensão. A Ingrid Raposo viveu essa experiência de luto, tornou-se mãe da pequena Helena, sua bebê arco-íris, e, a partir desse atravessamento profundo, criou o Cor Adentro, um projeto que convida mulheres a olhar para dentro, se reconectar e reencontrar cor após a dor. Hoje vamos falar sobre maternidade, luto, reinvenção, arte e coragem. Ingrid, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. É um prazer muito grande receber você aqui no Sobre Isso. Eu que agradeço, estou muito feliz pelo convite. Vai ser uma honra ter essa conversa com você e poder levar essa mensagem para mais mulheres. Obrigada. E você que nos assiste, que está nos acompanhando aqui no Sobre Isso, compartilhe essa entrevista porque é de extrema importância. Se você é ou não mãe, essa entrevista é importante para você, para pessoas que você conhece, então compartilhe que vai ser muito importante, muito legal. E para a gente conhecer um pouco mais da Ingrid, você nasceu em São Paulo, viveu na Espanha e hoje mora em Cianorte. Como essas mudanças ajudaram a construir quem você é hoje? Nossa, eu creio que todas as vivências, as experiências e o fato de conhecer tantas pessoas, tantas culturas, tantas vidas diferentes e diversas, sem dúvida nenhuma, me mudou. Eu sou muito feliz por tanta mudança. Construindo essa Ingrid. Exatamente. E apesar das suas vivências fora, a sua família tem raízes muito fortes aqui na região de Cianorte, né? Indianópolis, Paraíso do Norte. O que essa conexão com o Paraná representa para você? Olha, eu gosto muito de morar aqui no Paraná.
E exatamente por ter vivido numa cidade grande, São Paulo, aquela vida corrida, aqui eu sinto que a gente coloca o pé no chão, a gente se conecta com a natureza, com as nossas raízes de uma forma muito diferente, muito mais profunda. E mesmo tendo morado na Europa, que foi uma parte da minha vida muito marcante, muito maravilhosa, aqui ainda assim a gente tem uma paz diferente. Ingrid, e o que te faz gostar e escolher Cianorte como lugar para viver hoje? Olha, eu creio que é essa tranquilidade. Hoje, toda a minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, muito acelerada, e essa calmaria me traz Faz um equilíbrio. esse equilíbrio. E sem dúvida nenhuma, criar minha filha, por exemplo, numa cidade que está tão tranquila como é Cianorte, para mim é uma realização, né? Agora a gente está terminando de construir nossa casa, a gente já vai oficialmente colocar os pés aqui, as raízes, né? Agora a gente vai ficar o pé nas raízes. E que bom, Ingrid, que você definiu o Cianorte como sua casa, né? Não apenas pelo projeto que você tem, mas por você ser essa pessoa maravilhosa e que vocês vão conhecer hoje. Eu espero que vocês tenham a oportunidade também de conhecer os projetos da Ingrid. Ô, Ingrid, a sua trajetória profissional é muito diversa: educação, clínica, coordenação digital, mentoria. Em que momento você percebeu que precisava mudar de rumo? A gestação, no momento que eu decidi ser mãe. Eu sempre, como eu mencionei, sou uma pessoa de muitos projetos, muito ativa, muito dinâmica, gosto muito de estudar. E eu me lembro que falei ainda pro meu esposo, ele queria, né, que nós tivéssemos filhos antes, e eu falei assim, olha, 30 anos, deixa eu terminar meus estudos, deixa eu fazer o meu mestrado e depois a gente conversa. E aí aconteceu que chegou os 30, não tinha mais para onde correr, e chegou um momento que eu falei assim, agora, oficialmente, eu quero ser mãe. Não tem mais o que agora eu colocar como desculpa. E aí, sem dúvida, a maternidade foi o que me deu, assim, um chacoalhão e que me fez me reconectar com muitas versões minhas e olhar muito mais para dentro de mim. Ô, Ingrid, então a maternidade a princípio não era seu sonho, né? Você tinha um sonho de buscar o conhecimento e a maternidade veio e trouxe esse impacto na sua vida. Você já atuou desde a educação infantil até o ensino superior, além da psicopedagogia clínica e institucional. O que esse percurso te ensinou sobre pessoas e processos? Uau! Eu não estava preparada para essa pergunta. Olha, a educação para mim, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa de pessoas que gosta de estar com pessoas. Eu sinto que estar com pessoas me reabastece. Eu fui para educação, porque, até comentando ali nos bastidores com a Thaline, nós estávamos falando sobre que eu gostaria muito de ir para a área da comunicação, jornalismo, alguma coisa nesse sentido. E acabei indo para a educação por ter esse momento de falar, de educar, de ensinar, transmitir conhecimento, poder tocar a vida das pessoas que pudessem em algum momento passar por mim. E a educação me trouxe isso, foi me trazendo essa clareza do quanto eu tenho para agregar e transformar a vida não só das crianças na época da escola, mas ajudar as famílias, as mães, outras profissionais da área. Então isso foi agregando ainda mais na minha expertise, no meu conhecimento, nas formações que eu fui fazendo no decorrer da minha carreira, dos meus estudos, que era até então minha prioridade. Isso foi me trazendo uma bagagem que hoje eu consigo, a todas as pessoas que eu consigo tocar, como se fosse deixar ali uma marquinha da Ingrid nela. Fazer diferença nas vidas, né? E aí, durante a pandemia, mudou um pouco, né? Você migrou para o digital e trabalhou por 5 anos com mentoria em curso online. O que essa fase trouxe e o que ela te custou? Olha, essa fase me trouxe um movimento bem diferente. Me trouxe uma clareza de que eu não precisava estar só no CLT, eu poderia ter até então era uma renda extra, e acabou se tornando a minha renda principal. E aí eu percebi nesse momento que eu poderia mudar a minha vida pensando que futuramente eu tinha esse desejo de ser mãe, mas eu tinha um foco muito maior no trabalho, que eu poderia, quando chegasse o momento de ser mãe, ficar com a minha filha em casa, né? Então olhei para esse cenário como uma oportunidade de crescimento, tanto financeiro quanto intelectual. Como eu disse, eu sempre gostei muito de estudar, e isso foi me trazendo uma bagagem ainda maior nas diferentes áreas, seja uma área de
de comunicação, da própria educação, do empreendedorismo feminino e da psicopedagogia, né, que é a minha base de formação. E você falou aí, né, sobre chegar ao momento de ser mãe, e a maternidade entrou na sua vida primeiro por uma perda gestacional. Como que esse luto impactou você como mulher e como profissional? Como eu mencionei, quando eu decidi o meu momento de quero ser mãe, eu me preparei muito. Então, eu fui a profissionais, eu me capacitei até para ser mãe, deixei de estudar sobre a maternidade, como é que eu me preparo para ser mãe? Eu preciso limpar o meu organismo, tomar os meus remédios certinhos, as vitaminas, fazer os exames para ver se está tudo bem. E estava tudo bem, e acabei que eu engravidei rápido, e foi assim um sonho que virou realidade muito rápido. E naquele mesmo momento do teste de recebo positivo foi como pronto, é só me planejar, é só se preparar e deve estar certo. Como eu sempre fui muito planejadora, muito realizadora e muito dinâmica, então aquilo tirei de letra. É muito difícil, né, Ingrid? E como nós falamos aqui no começo, é a realidade de muitas mulheres, por isso é tão importante, né, você estar aqui com a gente, compartilhando essa entrevista, para que a gente venha entender um pouco mais e sobre recomeçar depois de um momento tão difícil. Inicialmente foi um baque, assim, grande. Eu parei e eu falei, agora o que eu faço com isso? Né? Eu como se tivesse traçado todos os meus sonhos, todos os meus planos, e não sofro, e subiu. Então eu me senti naquele momento bem estagnada, bem sem rumo. Inicialmente eu coloquei a cara no trabalho, pensei, isso acontece com todo mundo, como todo mundo diz, isso acontece, mas logo você arruma outro, mas isso é algo que se não aconteceu é porque não era para ser, é porque Deus quis assim. Mas uma coisa eu já te digo, é tudo que uma mãe que acabou de perder um bebê não quer ouvir. Então, para mim, foi um momento de deixa eu voltar para mim agora, deixa eu entender onde eu estou, e agora a partir de então, para onde eu vou? Ô Ingrid, nessa pausa, em que momento você percebeu que precisava parar, se ouvir, se cuidar emocionalmente? Eu senti que algo não estava certo. Eu me questionava muito, porque eu fiz tudo certo, eu segui a regra, tudo que deveria ser feito para... Eu me preparei para ser mãe. Me preparei para ser mãe e por que deu errado, né? Então, naquele momento que eu estive por 3 meses focada no trabalho, até quando, em terapia, porque foi algo que eu também fiz acompanhamento com psicóloga, ela me disse, Ingrid, você precisa parar. Você precisa desacelerar e viver o seu luto, viver o momento, porque não é só a perda de um bebê, é a perda de um sonho, de um projeto, de desejos que você tinha que de repente brotaram e você quero agora eu escolhi ser mãe oficialmente, não tem mais onde correr, é meu sonho agora. E aí foi quando eu comecei a escrever. Peguei meu caderno, uma sessão de terapia, minha psicóloga disse, você gosta de escrever? Escreve, você já me relatou quantas vezes você, quando era mais nova, jovem, né? Eu me lembrei muito desse momento que eu escrevia muito, eu tinha meus diários. E eu comecei a escrever e conversar comigo mesmo. A escrita, ela sempre me trouxe ordem. E a arte sempre me trouxe a calma. E foi nesse momento que eu digo que eu encontrei a arte e as palavras, e eu juntei tudo. Convidei algumas amigas, inclusive, para gente se reunir, poder pintar, conversar um pouco, para que eu pudesse começar a curar aquilo dentro de mim que eu não estava olhando. Através da arte. E você começou a ter esses momentos com as suas amigas, para pintar, para buscar essa paz, né, interior. E depois de 6 meses vem a Helena, né, quando nasce a sua bebê arco-íris. O que mudou dentro de você? Quando uma mãe tem uma perda gestacional antes, a segunda gestação ela é cheia de alegria e de medo. Porque você está muito feliz, porque você conseguiu engravidar, eu mesmo. Tem um trauma ali. E ao mesmo tempo é aquele sentimento de será? Então, a cada nova sensação do corpo, a cada nova semana, a cada nova fase que você vai passando durante a gestação,
aquela ansiedade que acompanha junto. Então, toda hora você vai no banheiro para ver se está tudo certo. Se vem uma cólica mais forte, você corre para ver se está tudo bem. Se você não está sentindo se mexer, liga para a médica, doutora, não estou sentindo, já faz 6 horas que não se mexe. Então, vem a alegria e o medo junto. Mas no decorrer do passar, né, dos meses, eu fui sentindo que as cores foram acendendo de novo. É até bonito falar do projeto de Para Dentro, porque a Helena é a minha meu arco-íris. Eu até ia perguntar isso para você. Foi nesse processo que a arte apareceu com mais força na sua vida? Como a escrita, a pintura, a criação, te ajudaram a atravessar esse luto? Foi exatamente isso. Como eu mencionei, os encontros com as minhas amigas, nós sentíamos ali naquele momento era uma reconexão interna mesmo, um momento de conversa interna, do momento que eu estou passando, que eu estou sentindo. Quando a gente para pintar, a gente olha muito mais pra gente, a gente se desconecta de todas as outras coisas e começa a olhar para dentro de si. E mesmo estando, né, gerando a Helena, no momento do período de gestação, eu sentia muito isso, essa necessidade de estar constantemente me conectando comigo mesma. E você praticava durante a gestação a pintura, a arte como um todo? Foi, exatamente. E o nome Cor Adentro carrega um simbolismo muito forte. O que cor representa para você dentro dessa história? O Cor Adentro nasceu, eu gosto de dizer assim, né, que nos embalos de um luto nasceu um desejo. E esse desejo foi levar essa cor para dentro de outras mulheres que também sentiam isso. Então, o Cor Adentro nasceu do meu luto, do meu desejo de me reinventar, de me reconectar, de me sentir novamente mulher, de me ver como mãe. E as minhas amigas mesmo me falaram, Ingrid, você tem noção de o quanto esse encontro está sendo importante para mim? Eu não sou mãe, mas eu estou me olhando para mim. Mas ele traz essa abordagem, né, de olhar para si, de se reconectar, de encontrar uma paz que muitas vezes na correria do dia a dia a gente não consegue encontrar, né? Exato. Eu digo isso porque eu estive lá, participei de uma edição do Por Adentro e foi maravilhoso, uma experiência incrível. Então realmente traz isso, né? Resgatar as cores dentro de si, é basicamente isso. É uma oportunidade de você olhar para dentro. Então, independente se é dentro do Cor Adentro, ou se é você na sua casa, tendo o seu Como momento. você falou lá, encontre o seu cor adentro, que pode ser uma outra, Exato. pode ser uma outra coisa que você goste, que te traga paz, que te faça se reconectar consigo mesmo, né? No caso da Ingrid, do evento Cor Adentro, é a pintura em pratos, em telas, em taças, mas você pode encontrar outra coisa que te traga essa sensação, como a jardinagem, enfim, aquilo que te traz paz. Ingrid, em que momento você percebeu que aquilo que estava te curando também poderia curar outras mulheres? Foi, como eu mencionei, as minhas amigas, né? Elas se sentiram curadas, mesmo sendo um encontro muito íntimo de amigas, elas foram as primeiras que acreditaram que isso poderia realmente virar um projeto. Eu me lembro também muito de um momento em família, eu e a minha mãe pinta. Ela, para mim, é minha referência, porque ela também pintava. Então, eu cresci vendo ela pintar. E eu sempre falava, mamãe, me leva junto, deixa eu pintar também. Aí me ensina alguma coisa. Então, a minha mãe é minha artista, né? E eu me lembro muito bem dela dizer há pouco tempo, um pouquinho antes do Cor Adentro, ela me dizer assim, Ingrid, ela pintou a tela dela e disse, em lágrimas, emocionada, as pessoas precisavam tanto ter esse momento. As pessoas ainda não sabem como é importante o momento de pausar, de pintar, de ter contato com a tinta, com a mão, se sujar e sentir, parar e olhar para dentro, porque é no momento da pintura que você para e olha para dentro de você. Ô Ingrid, é muito importante mesmo isso que você colocou nessa fala da sua mãe. E já para nossa audiência, para quem é o Cor Adentro e que tipo de mulher costuma chegar até você? O Cor Adentro é para todas as mulheres que estão sentindo a necessidade de pausar, desacelerar, de olhar para dentro de si, seja porque estão passando por um luto, por uma agenda corrida acelerada, por alguma enfermidade, pela própria maternidade, porque ela também chama a gente para pausar, para ter o nosso tempo, afinal de contas, quando a gente vira mãe, a gente se doa muito. E não tem esse tempo para nós. Então, para todas as mulheres de todas as idades, as pessoas às vezes até me questionam, mas não pode ser o marido, o filho. Mulheres, meu propósito é com elas.
E quais são as mulheres que mais chegam até você, Procura Dentro? Ai, o público é bem variado hoje. É um público que gosta de arte. Diversas mulheres, não precisa saber pintar. Não precisa, são diversas mulheres. As que têm alguma afinidade com a pintura, que já têm alguma prática, que às vezes até faz como um hobby, e também aquelas que têm zero experiência, que nunca pintou nada, mas quer ter aquele momento para si. O Cora Dentro não é aprender técnica, não é você aprender ali, sair dali artista, é você sair dali mais conectada com você. Então já passa para nós quando vai ser, como vai ser, conta tudo aqui para nossa audiência. Nós estamos na 8ª edição do Cora Dentro agora, dia 13, vai acontecer sábado agora. A 8ª edição, nós vamos fazer pintura em pratos e degustação de panetone. Cada edição do Para Dentro sempre agrega uma experiência gastronômica. Então, nós temos tanto a parte da pintura quanto a parte da comida. Oi, Ingrid, teve a degustação de vinho e pizza com a Thalina, inclusive, que já esteve aqui no Sobre Isso. Acompanha a entrevista dela pelo YouTube. E agora vai ter a degustação de panetone da Copenhague. Exato. Cada edição sempre tem uma arte diferente e uma degustação diferente. As edições normalmente acontecem 1 ou 2 vezes ao mês. É só acompanhar o Instagram, cor.adentro, que lá sempre eu posto as edições, as datas e quais serão as experiências. Oi, Ingrid, e a vida surpreendeu você com um acidente e você novamente se recompôs. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Eu sofri um acidente muito bobo, minha pressão baixou, eu desmaiei, bati a cabeça, tive um traumatismo craniano, a ruptura da mastoide, e isso eu tive uma perda auditiva bilateral, que se chama. Então, a minha perda auditiva foi por trauma. Nesse acidente eu perdi a audição, não perdi 100%, a minha audição foi baixando e com o tempo cada vez mais ela vem baixando. E apesar de ser um novo desafio que eu estou enfrentando agora, faz apenas 1 mês que eu coloquei o aparelho auditivo, então para mim está sendo um desafio novo. Como você colocou, você começou a usar o aparelho auditivo há cerca de 1 mês, mais ou menos, né? Como tem sido esse período de adaptação? Primeiro ponto, eu diria que é o próprio preconceito da pessoa que precisa. Eu sou uma pessoa nova e pensei, mas será? Usar aparelho? Mas eu sou nova, será que precisa mesmo? E eu fui percebendo com o tempo que realmente as pessoas ao meu redor me diziam, Ingrid, você precisa do aparelho? Ingrid, eu não estou entendendo. E eu mesma comecei a perceber que eu me excluía das conversas porque eu não entendia. Eu não conseguia ouvir, eu precisava ir perto para entender. Então aquilo começou a me gerar ali Estava te afetando já. Exato. Aquilo já estava Eu preciso de ajuda realmente. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto do próprio preconceito. O segundo é a adaptação. Não é fácil se adaptar com o aparelho. Às vezes logo no começo eu sentia, por exemplo, dor de cabeça, eu queria ficar em paz de novo comigo mesma. Mas apesar desse período de adaptação que é necessário tanto para o nosso cérebro acostumar com os sons de novo, reaprender muitos sons, inclusive eu olhava para meu marido e falava assim, que barulho é esse? É o carro de som que tá passando na rua. E eu, nossa, mas ainda existe carro de som? E eu achava que já não existia mais. Um barulho da chuva, que às vezes longe eu não ouvia, as vizinhas conversando, eu comecei a falar, nossa, isso aqui eu não ouvia mais. O chinelo arrastando no chão quando meu marido andava, eu não ouvia mais. Então, a gente vai deixando de escutar aqueles ruídos, aqueles barulhos, aqueles sons, e nós vamos desaprendendo. Então, ter o aparelho, ele volta a ensinar pra gente como é o... E mais uma vez você se readaptou e recomeçou. Mais uma vez. Ingrid, eu gostaria de te agradecer muito pela sua presença aqui no Sobre Isso. Foi um prazer te receber. Você é realmente uma pessoa que inspira e que nos fortalece, né? Eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para quem nos assiste agora e para quem é tentante, para quem já passou por alguma dificuldade ou enfrenta uma dor, seja na saúde, emocional, que você deixasse uma mensagem para essa pessoa que está nos assistindo agora. Eu diria para elas, não se sinta sozinha. É um período que a gente, por mais que esteja rodeada de pessoas queridas, que nos amam, nos querem nosso bem, mas a gente se sente sozinha. Então, eu diria, procure outras mulheres que também passaram por essa perda, converse com elas, se conecte com elas para que você
entenda melhor como lidar com esse momento, porque não é um momento fácil e é um luto assim como qualquer outra pessoa está passando por qualquer outra situação. Inclusive, uma outra sugestão é estar em movimento dentro desses projetos artísticos, procurar estar em contato com pessoas, a arte reconecta muito. O Cora Dentro é esse lugar onde você pode se sentir segura, se sentir pertencente e ter o seu momento ali também para se reconectar. Passa também as suas redes sociais. Eu tenho 2 Instagrams, o Cor.adentro, que é o projeto artístico, e também tenho o meu perfil pessoal, que é o Mamãe Ingrid. Lá eu compartilho a minha jornada como mãe, empreendedora, com a surdez, e tem um pouquinho de tudo por lá, com a poesia, com a escrita, que eu também compartilho, que em breve, só deixando spoiler, vai ter um livro. Neste bloco falamos sobre raiz, reinvenção, maternidade, luto, arte e coragem. A história da Ingrid mostra que mesmo diante das perdas e dos desafios, é possível se reconstruir e transformar a dor em propósito. Que o Cora Dentro inspire você a olhar para si com mais cuidado e respeito. E mais uma vez eu agradeço, Ingrid, muito obrigada por estar aqui com a gente. E voltamos já. Você que nos acompanha já sabe que é tradição aqui no Sobre Isso trazermos cursos, ideias e inovação. E para você que não conhece ainda, nós temos o prazer de apresentar a Tupperware. E nós temos um case de sucesso para te contar, que é a história da Ivanilda, que por 3 décadas conquistou o seu desenvolvimento financeiro, trazendo sustento para sua casa através desse produto, que é a Tupperware, que certamente você conhece ou já tem aí na sua casa. Sabendo da importância de ter produtos de qualidade em casa, como você já deve ter, você também tem a oportunidade de ter uma alternativa de renda imediata. Além disso, a marca Tupperware, que está no mercado há quase 5 décadas, oferece a oportunidade de ganhos extras e premiações para as vendedoras. Eu vou deixar aqui o telefone da Ivanilda para que você possa conhecer melhor essa experiência com os produtos Tupperware. Olha que peças maravilhosas! E tem a linha freezer, a linha micro-ondas e tudo com garantia de 10 anos. Não perca tempo e contacte já! Aprenda como sintonizar a sua TV no digital. Antes de tudo, é preciso obter a antena correta. É necessário uma antena externa capaz de captar o sinal UHF. Depois de instalar a antena, verifique a sua TV e faça a sintonia automática. Pronto! Agora é só procurar a rede Cinturão Verde de televisão e ser feliz. Há mais de 20 anos, a TV Cinturão Verde faz parte da história de Cianorte e de toda a região, levando informação, cultura e entretenimento para milhares de lares. Hoje, essa trajetória ganha um novo capítulo. Nasce oficialmente a Rede Cinturão Verde de televisão, ampliando sua presença e se tornando ainda mais forte. Com transmissões em Cianorte, canal 17.1, Umuarama, canal 44.1, Cafelândia, canal 20.1, Nova Cantu, canal 16.1, Campina da Lagoa, canal 44.1 e Maringá, canal 10. A Rede Cinturão Verde inicia sua expansão com uma estrutura sólida, moderna e preparada para o futuro. Rede Cinturão Verde de televisão, conectando pessoas em todo o Brasil. A comunicação regional, agora para todo o país. Programação voltada para a família.
Programa 190 com Roberto Ascioli. Trânsito com doutora Sônia Ingladt. Culto da Família com o apóstolo Celso Santos. Programa Gilmar Gil. Programa Bom Dia Maringá e muitas outras atrações. Rádio Ascioli FM 102.9. Estamos de volta e a nossa convidada desse bloco é Lucinda Margarida Madeiro Moreno, uma mulher que transformou a própria história em uma missão social. Privada de estudar na infância, voltou para a escola por conta própria, movida pela sede de conhecimento. Formou-se como técnica em contabilidade, chegou a abrir seu próprio escritório em Cianorte e aos 43 anos decidiu iniciar a graduação em pedagogia, tornando-se inspiração para muitas mulheres. Chegou a Cianorte em 1975, construiu família, teve 2 filhos, é avó de 3 meninos e a sua atuação com crianças começou em 1992 no Sementes e seguiu com força quando assumiu entre 2005 e 2011 o trabalho no governo do estado, ajudando a estruturar assistência social em 11 municípios. Coordenou Casa do Acolhimento Institucional, ministrou palestras, representou o Cianorte em conselhos e, mesmo aposentada, foi conselheira tutelar de 2020 a 2023. Segue como suplente aos 70 anos de idade. Um exemplo de vigor ao servir a comunidade. Uma trajetória inteira dedicada às famílias, às crianças e às mulheres da nossa cidade. Lucinda, seja muito bem-vinda. É um prazer muito grande receber você aqui no Sobre Isso. Obrigada, Josi. Eu que agradeço pelo convite, feito por vocês, para poder vir aqui, para apresentar a minha história, que para mim foi muito bom, muito boa e muito importante, tanto para mim como para a sociedade, acredito eu, que tive assim, que história, a oportunidade de contribuir. E isso é muito bom, para todos. E eu espero que você que esteja aí nos acompanhando possa aí continuar conosco para acompanhar a história da Lucinda, que é incrível, inspiradora e vai te dar muita força para você, mulher, para você como família e como sociedade, em como buscar e lutar para aquilo que você deseja, aquilo que é bom para você e é bom para o próximo também. E agora nós vamos conhecer a história da Lucinda, que é a história de muitas de nós, de mulheres, de pessoas aqui da nossa região, que você vai se conectar com a história dela, com a trajetória dela. Lucinda, a sua trajetória começa com algo muito marcante. Ainda criança, você foi retirada da escola no 2º ano e só pôde voltar a estudar mais tarde, já movida pela sua própria vontade de aprender. Como que essa experiência de ter sido privada na educação na infância influenciou a mulher que você se tornou e a profissional que se dedicou a vida inteira a crianças, famílias e a proteção dos direitos em Cianorte? Então, essa privação de ter a liberdade de estudar veio por parte do meu pai, que não tinha uma valorização de quanto era importante o estudo, a formação, Então, ele simplesmente falou, não vai mais para a escola e pronto. E como nós não tínhamos voz, eu era criança, eu não podia me indispor com ele. Parei, mas só que eu continuava sonhando. Continuei sonhando que um dia eu ia alcançar o meu objetivo. E fui esperando. Eu morava no sítio, Era uma família bem grande. Eu tive uma infância muito boa, muito feliz. Porém, esse episódio me magoou muito. Mas não fiquei com rancor do meu pai. Eu continuei sonhando e vi que eu podia. Eu tinha forças, eu tinha um sonho a ser realizado. Em 1975, eu vim para Cianorte e já fiz a matrícula. Lucinda, depois eu vou querer saber de toda essa história, mas é muito interessante que você falou, que você disse que não guarda mágoa, até que você teve uma infância assim marcada por amor, por simplicidade, afeto, De que forma isso influenciou a mulher profissional que você se tornou? Então, de que forma? Foi através desse sonho que viveu, que brotou em mim,
Desde a infância já existia. Então, eu busquei ser alguém, eu busquei conhecimento. Eu vi que sem o conhecimento eu não ia conseguir vencer na vida. Eu falei, para mim mesma, eu disse assim, não, eu vou buscar, eu vou chegar aonde eu pretendo chegar. E foi assim que eu fui buscando conhecimento. Terminei o fundamental, ensino fundamental, fui daí para o técnico em contabilidade, logo em seguida já fui, gostaria de, o que eu vou fazer? Que curso que eu vou fazer? Vou fazer técnico em contabilidade. Gostava muito de números. Queria, assim, ter esse contato com papéis, com documentos, e foi, acho que o curso de contabilidade que vai me trazer essa realização. Porém, não foi. Eu me formei, sim, eu implantei Deixa não. eu perguntar uma coisa. Você costuma dizer que tudo começou aqui em Cianorte. O que essa cidade representa na história da sua vida? Muito. A Cianorte representa uma coisa, assim, algo muito bom na minha vida, porque foi Cianorte que transformou minha vida. Quer dizer, eu fiz com que essa cidade transformasse a minha vida. Eu participei da evolução de Cianorte. Quando eu vim para Cianorte era bem ainda, eu digo pequeno, era uma cidade pequena, acho que tinha 50 mil habitantes, se tivesse. Então, eu participei de todo o começo da história Participou de muita coisa. Exatamente, de muita coisa que aconteceu aqui em Cianorte, eu participei. E você estava me contando que você fez o técnico em contabilidade, mas você não se encontrou ali, né? E depois você migrou para a educação. Em que momento você percebeu que o seu propósito era trabalhar com pessoas? Que eu percebi, porque eu queria trabalhar com números, mas isso não me preencheu. Mas eu tinha dentro de mim, assim, algo que me levava a pensar. Eu me dou muito bem trabalhando com pessoas. Eu gosto de gente, eu gosto de atender, de ajudar, de contribuir, de participar da vida, da história. Estar próximo. Poder ser ativa na vida. Ser uma pessoa que lida mesmo, que trabalha com outras pessoas. E eu me sentia muito sozinha no escritório. Então, eu busquei o magistério, que é a educação. Depois fui para a pedagogia, né, onde me formei pedagoga. E, em seguida, fiz a especialização em educação infantil. Mas só que eu não fui para o cargo de professora, para a sala de aula. Eu sempre fui líder em todo lugar que eu trabalhei. Chegou lá e já... Eu cheguei liderando, né? Eu cheguei para conhecer e fui convidada para ser coordenadora, né? Você esteve também presente em um momento histórico da assistência social no Brasil, com a implantação da Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS. Como que foi participar desse processo desde o início? Foi muito bom. Foi muito bom, porque tudo que você pega desde o início, você tem um domínio maior. O conhecimento seu é amplo. Vai moldando. É do todo. Eu digo que isso me ajudou muito na minha profissão. Começar junto com as leis. Estar ali com a lei chegando e você lendo ela pela primeira vez, vendo ela acontecer, dando os direitos para as pessoas através daquela lei. Então, possibilita um conhecimento maior, né? Do que você pegar já, assim, a lei andando, os conselhos andando. Eu percebo isso hoje. Hoje eu vejo melhor isso. Quanto eu tive o privilégio de começar junto com os programas, com as leis sendo criadas, né? Então, isso me facilitou. Lucinda, você está trazendo aqui para nós essa liderança que você tinha, e você atendeu ali 11 municípios pelo estado.
quais foram os maiores desafios para estruturar a política de assistência social na região? O meu maior desafio foi lidar com os prefeitos, com os gestores, porque naquele momento de criação que eu entrei no Estado, foi quando criou-se o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Eu entrei em julho no Estado e em agosto começou a se falar já do SUAS. O SUAS tinha sido implantado e começaram-se as capacitações para os técnicos para atuarem nos municípios com os técnicos do município. E daí iniciaram os desafios. O desafio de falar com gestores, prefeitos e outros legisladores, Câmara de Vereadores. Você teve ali um papel importante na orientação de prefeitos, de equipes técnicas, né? O quanto esse trabalho foi decisivo para garantir os direitos das famílias? Quanto foi? Foi muito. Foi muito. Fez a diferença. A partir daquele momento, eu senti que a assistência social estava deixando de ser um assistencialismo para passar a ser uma formação de pessoas. Você não só dava apenas uma cesta básica, você ainda continua a assistência, não continua ofertando, mas não é só isso. Junto com essa cesta básica, vem as formações, as palestras, as ajudas através de técnicas. O SUAS trouxe um grande avanço. Por quê? Porque ele passou a trabalhar com técnicos. Antes, a assistência social trabalhava com pessoas leigas, não era um técnico. Qualquer pessoa que tivesse o fundamental apenas ali as pessoas estavam mais qualificadas. Exatamente. Daí foi cobrado que os prefeitos tivessem uma equipe técnica nos seus municípios, psicólogo, assistentes sociais, pedagogos. Então, esse projeto ele tinha um planejamento, cronograma e temas definidos, né? Por que isso fazia tanta diferença para o trabalho com as famílias? Por que fazia a diferença? Porque a lei, ela precisava regulamentar o trabalho. Não podia ser solto. Era uma coisa praticamente assim, exigida do governo federal, porque o SUAS, né, é do governo. Então, ele foi implantado pelo governo federal, a nível de Brasil. Então, não é só os municípios. Os municípios podiam trabalhar de forma diferente, porém, tinha que respeitar a regulamentação do SUAS. Né? Tinha que estar redondinho dentro do SUAS. Então, isso daí impactou muito na gestão do SUAS, para as famílias, para as famílias referenciadas, por exemplo. Quando implantou-se em SUAS, foram criados certos equipamentos, alguns equipamentos que vinham para contribuir muito com as famílias, que é o CRAS, por exemplo. O CRAS é um centro de referência de assistência social. Ele é um equipamento que possibilita às famílias ser cidadãos, e não apenas aquele assistencialismo, coitadinho. Ele tem uma assistência emocional também. Emocional, de trabalho. Ele possibilita todos esses benefícios ao cidadão. Isso é de suma importância. Deixar de tratar a pessoa como, coitadinho, né? Tratar como como ser humano, com cidadania, tornar a pessoa autônoma. Isso é de suma importância. Apta para assumir a própria vida. Para poder deixar os benefícios socioessenciais, sair da assistência e ir para o seu próprio trabalho, sair com a sua carteira registrada, ter seus benefícios previdenciários, né? Isso faz a diferença na vida da pessoa, né? Todas as pessoas, principalmente daquelas menos favorecidas pela vida, né, em si, que às vezes não tiveram oportunidades de ter algo mais assim, que der concretizar os sonhos, né? É isso mesmo. Como funcionavam essas rodas e o que eram esses encontros? Então, quando foi implantado o SUAS, nós tivemos que fazer as CRAS precisavam iniciar o trabalho com as famílias. Só que eles não estavam aptos
a fazer esse trabalho. Como eu começo a fazer esse trabalho com família? Eles não acreditavam muito nesse trabalho assim, que ia surtir efeito esse trabalho com a família. Então, nós, em conjunto, em capacitações, em formações, elaboramos um projeto com vários temas, inclusive a violência doméstica, o relacionamento assim, da família, por exemplo, os vínculos, fortalecimento dos vínculos familiares, foi um dos temas mais fortes que foi trabalhado, porque às vezes a família tinha seus vínculos enfraquecidos e estavam soltos ali, né? E com esse trabalho veio fortalecer os vínculos familiares e tratar especificamente com as mulheres, que as mulheres 90% das mulheres que são as que detêm as tarefas e cuidam dos filhos, geram Demanda desse cuidado. Exatamente. E na sua opinião, por que os projetos contínuos são mais eficazes do que as ações pontuais? O projeto contínuo, porque ele precisa ser contínuo. Tudo na vida da gente, que a gente corta em pedacinhos, não fica bom. Então, precisa ser regulamentado, precisa ter uma pauta, precisa ter um cronograma e fazer acontecer. O projeto, ele não pode ser de município, ele não pode ser do município, ele tem que ser um projeto de governo. E né? Para a sociedade, né? Porque ele não é só de um governo único, né? Exatamente, ele não pode ser do prefeito, ele tem que ser do governo. O que está falando? O projeto do prefeito, quando ele sai, pode terminar. Por isso tem que ser política de governo, não pode ser projeto de governo. Programa de governo, uma política de governo. Para criar essa continuidade, quando se torna uma política, por isso tem que ter esse reconhecimento. Com certeza, sai um prefeito, mas o programa vai continuar no próximo. O próximo em vigência não vai interromper Não vai interromper. E os beneficiários do programa não perderão os seus benefícios. O acompanhamento que já está fazendo, né? A gestão daquele programa. Eles têm a certeza que vão continuar recebendo os mesmos atendimentos. Lucinda, e um dos temas centrais do seu trabalho sempre foi a violência contra a mulher. Por que, na sua visão, esse tema ainda precisa ser tão falado? Hoje, mais do que nunca, precisa ser falado tratado esse tema. Quando eu iniciei a minha trajetória mesmo, até no CMEs, eu trabalhava muito com mulheres, né? Cheguei a trabalhar com mais de 100 mulheres, fora as mães que nós atendíamos. Nós ouvimos muitos casos de violência doméstica. Para nós que elas vinham se abrir, desabafar, se abrir. Por quê? Elas viam em nós uma pessoa de confiança. Vi em mim, que era coordenadora geral, uma pessoa que ela podia contar no caso de uma violência. E nós começamos ali a fazer periodicamente palestra com elas, né? E hoje eu vejo que isso ajudou muito, teve muita ajuda, mas mais do que nunca hoje é preciso falar sobre essa violência. Por quê? Porque houve uma ruptura nesse acompanhamento. Nesse acompanhamento. E você traz um ponto muito importante, a necessidade de olhar não só para a mulher vítima, mas também para o homem agressor. Por que essa abordagem é fundamental para romper o ciclo da violência? Por quê? Porque, veja bem, a mulher, ela sofre a violência. Às vezes, o homem que pratica violência, ele não tem nem noção do mal que ele está trazendo para essa mulher. Às vezes ele faz por um distúrbio, às vezes um estado emocional muito alterado, e ele causa essa violência à parceira.
porque a maioria dos agressores, eles sofreram agressões, talvez na infância, na vida, né, na adolescência. Na primeira Então, infância. Na primeira infância, eles foram vítimas também de agressão, né? E não se trataram, estão fazendo outras vítimas. E vão fazer outras vítimas. Então, o que eu vejo, a necessidade de trabalhar com o homem, criar uma política pública para trabalhar com os homens, para que eles não se tornem violadores de direito, agressores das suas companheiras. Eu vejo que as empresas que têm grande número de homens trabalhando poderiam trazer um projeto assim, projeto para elaborar esse cura projeto. emocional. Exatamente. Porque em alguns casos pode ser um distúrbio psicológico, pode ser questões de vícios, mas em alguns casos são traumas que precisam ser tratados. Porque um vício não justifica uma violência. A vítima é alcoólatra. Aí tem liberdade para fazer. Aí tem liberdade. Não Nada justifica, né? Se ele é alcoólatra, vai se tratar. Se ele tem um trauma, também vai se tratar, porque existem os equipamentos que fazem. O que significa na prática ensinar uma mulher a reconhecer que está vivendo uma situação de violência? Porque muitas vezes ela não é visível, não é física, né? Isso, principalmente a violência psicológica, né? Emocional e psicológica, ela não é visível. A mulher sofre essa violência, ela fica calada, às vezes não quer contar para os familiares, nem para os amigos, e não tem como a pessoa reconhecer, porque ela não deixa marcas no corpo, mas deixa na alma, na mente. É aqui, talvez o dia mais do que uma violência dor física. pode ser maior. A dor pode ser maior. Então, o ensinar essa mulher a reconhecer ter na prática é muito importante. É esse projeto que precisa reconhecer que algumas situações não são normais, não normalizar isso, né? Não, mas isso aconteceu porque a pessoa estava estressada, então essa pessoa me xingou, me maltratou, me humilhou. Não, isso não é normal. Não é normal ser maltratado. Então não pode se acostumar com isso. E senão ela pode acostumar com isso. Então, em Cianorte, já existem os equipamentos que fazem essa prática, né? Que ensinam as mulheres a reconhecer os sinais de violência do seu parceiro para tomar as iniciativas. Porque no primeiro sinal já dá para você dar uma educadinha na pessoa. Não precisa já romper o relacionamento. Opa, você deu um apertão mais forte aqui? Eu não gostei do que você fez. Pontuar bem desde o início. Desde o início. Eu não gostei dessa atitude. Hoje você falou muito alto comigo. Eu também não fiquei feliz com isso. Você vai educando a pessoa. O homem precisa ser educado. Não é só a mulher aprende mais fácil do que o homem é mais complicado, mas precisa. E a mulher ela pode ser educadora do marido, sim. Se agora ela não der conta, daí tem que buscar ajuda em outros órgãos. Inclusive, nós temos recursos para buscar essa ajuda. Lucinda, nosso primeiro programa aqui sobre isso foi com a participação da Patrulha Maria da Penha, que trouxe isso. Eu convido você para assistir esse programa no YouTube. E existem muitas maneiras de buscar, né, Lucinda, essa ajuda. Existe. Por exemplo, a mulher, ela pode, se ela sofreu uma violência, ela não deve ficar calada. Ela deve denunciar, buscar ajuda. Primeiro, buscar ajuda para ver se... Porque a denúncia, ela já gera um BO, né? Um boletim de ocorrência. E já complica um pouco. Mas se isso persistir, se essa violência persistir, ela precisa sim registrar a BO, pedir medida protetiva e ser encaminhada para os órgãos que vai ajudá-la. Aqui em Cianorte, nós temos a Secretaria da Mulher, que faz esse trabalho com psicólogos, com pedagogos, e temos a Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher com o Dr. Wagner, que é um delegado que faz um trabalho belíssimo,
E então ali ela pode buscar, que é ali que ela vai registrar o BO. Né? Ali ela registra o BO, se for necessário pedir a medida protetiva de afastamento desse companheiro, se proteger. Já está ali o delegado para pedir a medida. E se não houver, no município, por exemplo, que não tem a delegacia da mulher, aonde ela deve ir? Na Polícia Civil. Onde tiver. O importante é buscar esse apoio, né? Esse apoio. Ô, Lucinda, você sempre foi muito atuante. Mesmo aposentada, você segue atuando como suplente do Conselho Tutelar. O que te mantém nesse movimento? O que me mantém é a vontade de trabalhar mesmo, viu? É o amor pelo trabalho. É um desejo que eu tenho de manter sempre a minha mente ativa. Nós não podemos parar. Se nós pararmos, principalmente para mim, que fui muito ativa, tive uma vida muito operante, muito corre-corre, eu penso que se eu parar, até corro o risco de alguns problemas. Mas então, é por isso que eu me mantenho sempre ativa. E o segundo seria, eu mantenho trabalhando naquilo que eu gosto, naquilo que eu defendo, que sempre foi a criança e o adolescente. Desde o início da minha carreira, eu pautei a minha dedicação, exatamente, nos direitos da criança e do adolescente, né? No conselho do CNDCA, Conselho da Criança, então, nas comissões de defesa, por exemplo, da violência mesmo, né, contra criança e adolescente. Então, eu sempre pautei a minha vida profissional nessa área. Lucinda, como que a sua experiência de tantos anos contribui para o trabalho dos conselheiros tutelares e da rede de proteção? Então, em virtude de todo esse capital de conhecimento da história, da criação dos programas, dos projetos, das leis, da política de modo geral, da criança e do adolescente, eu tenho a facilidade e a possibilidade de contribuir com os novos, com aqueles que estão entrando agora, capacitando na prática. Porque capacitar fora do local é uma coisa. Capacitar dentro do local de trabalho, ali na prática, é totalmente outra coisa é o conhecimento técnico, outra coisa é o conhecimento prático, né? Quando um conselheiro entra ali na prática, ele sente uma dificuldade. Existe uma pressão emocional também. Até porque os problemas que chegam ali são graves, muito difíceis, né? São muito... eu falo que a gente trabalha com o feio mesmo do município. Todas as coisas que não são tão boas chegam ali. E se o conselheiro não tiver ali imbuído de uma força espiritual até, né, para aguentar aquela carga negativa, ele não produz. Muito obrigada, Lucinda. Foi um prazer muito grande receber você aqui, conhecer a sua história e poder contar a sua história para o nosso público. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite e por estar aqui podendo contribuir, né? Com certeza contribuiu muito, muito bom. Foi um prazer conhecer você, conhecer a história. Sobre isso, traz essa pauta de respaldar crianças, mulheres, adolescentes, famílias. Por isso é tão importante que a gente traga aqui pessoas de relevância que falem sobre isso. Eu já convido você para acompanhar no YouTube, que nós temos inúmeras entrevistas trazendo esse tema. E o que você aprendeu hoje caminha com você. E o Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde Televisão.